O Supremo Tribunal Federal já conta com a maioria de votos para anular o decreto presidencial que concedeu um indulto individual ao ex-deputado Daniel Silveira, condenado pela Corte a pena de 8 anos e 9 meses pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Mais informações com a repórter Marta Ferreira. Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros do tribunal e instituições como o próprio STF. Também foi condenado à perda do mandato, à suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de multa de R$ 212 mil. Só que no dia 21 de abril do ano passado, um dia depois da condenação, o ex-presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que concedeu perdão da pena de Daniel Silveira. Na prática, o decreto de indulto individual extinguiu a prisão e o pagamento de multa. 4 partidos, PDT, Rede Sustentabilidade, PSOL e Cidadania, questionam o decreto, alegando violação aos preceitos fundamentais da impessoalidade e da moralidade. O caso foi levado a plenário, que julga se ele é válido e se pode produzir efeitos, uma vez que foi dado antes do caso estar finalizado em definitivo. A relatora das 4 ações é a presidente ministra Rosa Weber. Ela votou pela anulação do decreto por considerar que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, agiu com desvio de finalidade ao editar o decreto. Segundo ela, o ato foi editado sem observar o interesse público, mas com o único objetivo de beneficiar um aliado político do ex-chefe do Executivo Federal. O chefe do Poder Executivo Federal, ao assim proceder, não obstante detivesse aparentemente competência para tanto, subverteu a regra e violou princípios constitucionais, produzindo o ato com efeitos inadmissíveis para a ordem jurídica. A concessão de perdão a aliado político pelo simples e singelo vínculo de afinidade político-ideológica não se mostra compatível com os princípios norteadores da administração pública, tais como a impessoalidade e a moralidade administrativa. Tal proceder, na realidade, revela uma faceta autoritária e descumpridora da Constituição Federal, pois faz prevalecer os interesses políticos pessoais dos envolvidos em contraposição ao interesse público norteador da atividade estatal. Admitir que o presidente da República, por supostamente deter competência para a edição de indulto em tais condições, pode criar ao seu entorno um círculo de virtual imunidade penal, é negar a sujeição de todos ao devido processo legal, permitindo a sobreposição de interesses meramente pessoais e subjetivos aos postulados republicanos e democráticos. Não se pode aceitar a instrumentalização do Estado, de suas instituições e de seus agentes para, de modo ilícito, ilegítimo e imoral, obter benefícios de índole meramente subjetivos e pessoais, sob pena de subversão, repito, dos postulados mais básicos do Estado de Direito. Na retomada do julgamento, os ministros Nunes Marques e André Mendonça divergiram da relatora. Defendo que não se pode negligenciar o fato de que o poder estatal, limitado pelo mecanismo constitucional do indulto, é precisamente o limite dado ao Poder Judiciário. E o poder limitante a quem o Constituinte, desde 88, atribuiu a missão de contrabalança em relação ao Instituto, é o Poder Executivo. O decreto presidencial de concessão do indulto ao acusado reveste-se assim de constitucionalidade, que não restou afastada pelos fundamentos apresentados na presente arguição de descumprimento do preceito fundamental. Tal presunção de constitucionalidade, qualificada pela orientação que esta Suprema Corte firmou no exercício da jurisdição constitucional na mencionada DI 5874, confere ao ato eficácia plena e imediata, com a vinculação
para o Poder Judiciário e desautoriza, data vênia, a compreensão no sentido de se prosseguir com a imposição de quaisquer medidas cautelares ao indultado. A sessão plenária do STF terminou agora há pouco. A repórter Marta Ferreira acompanhou e traz mais informações para a gente. Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, votaram os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Todos acompanhando o voto da relatora pela anulação do decreto presidencial por entender que houve desvio de finalidade, que não havia interesse público e foi dado apenas para beneficiar um aliado político. Depois do voto da ministra Carmen Lúcia, o julgamento foi suspenso. Ainda faltam votar os ministros Luiz Fux e Gilmar Mendes, mas já há maioria formada para declarar a nulidade do decreto presidencial. Lembrando que Daniel Silveira foi preso em fevereiro deste ano no Rio de Janeiro por determinação do ministro Alexandre de Moraes por descumprimento de medidas cautelares determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. William. Obrigado, Marta.